Começando mais um diário de trade aqui, do índice, dólar e também ativos internacionais. Também vou fazer estudo semanal para essa segunda semana do mês de junho. E antes de eu começar a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Falando a respeito do dólar na semana passada, eu comentei de segunda-feira, mas só ressaltando, segunda-feira dólar, no geral, extremamente travado. Bem complicado aí esse dia aqui na segunda passada. Na terça-feira abriu na parte da manhã também em região travada. E detalhe, na terça-feira aconteceu uma situação muito complicada que foi a plataforma travar. A gente teve principalmente em relação, acho que foi do índice, o dólar até que movimentou o mini dólar, só que o dólar cheio não. Então estava tudo bugado aqui, o movimento mesmo assim acabou subindo enquanto que o índice estava travado. Chegou a testar topo do dia anterior, não conseguiu romper e voltou, e aí rompeu o mínimo. A gente teve um movimento aqui bem forte, rompendo o mínimo. Teve aqui pullback? De gráfico, não. De gráfico, infelizmente, não teve pullback. Só talvez, né, daria em relação ao Renko, porque gráfico não teve. Movimento aqui quebrou a força da 9, quebrou a força da 20, renovou fundo de novo. Não deu pullback bonito, não é um candle bom. Quando foi dar candle bom, já era aqui no 73, movimento já caindo de uma forma muito estranha, parecendo até um caso de afunilamento aqui. Ó, afunilando. Tanto é que não conseguiu ir muito além que isso e já travou o movimento e começou a voltar. Olhando para trás aqui, era uma região também importante. Eu ia comentar que era fechamento de gap, só que na verdade não tem, tá? Fechamento de gap aqui. Aqui não foi... esse gap não existe por causa da questão da rolagem de contrato. Mas, de qualquer forma, seria um ponto assim interessante para o preço tentar travar. Uma área aqui, que se eu for juntar todo o tempo para trás, é um ponto médio de todo esse movimento que segue travado ainda, aproximando novamente. Então acabou travando aqui na terça-feira e aí vai fechar depois nessa região. Dia seguinte já abre com barra forte. Em relação a alguma coisa de abertura, não tenho aqui gráfico de candles, não consigo pensar. Esse pullback aqui, gráfico de candles, não tem cruzamento de 9 em VWAP, né? Questão também é um pullback agressivo. Movimento não tem, por exemplo, falha da média 9, porque a falha estaria longe do fundo, então fica inviável aqui. Acabou fazendo como se fosse um fundo duplo, voltou a subir. A área de ajuste travou na região do ajuste. A gente vê que gap entre candles, uma coisa às vezes muito comum no dólar que eu não gosto. Fecha num preço, abre em outro. E aqui é uma coisa que a gente vê nessa parte da manhã, algo que não é legal, né? Porque não deveria acontecer na parte da manhã, que tem mais volume. E se estava acontecendo, já não é um sinal aqui de que tem um bom volume nessa região. As médias travaram novamente. Isso aqui, essa área, é um claro exemplo do que eu falei agora mesmo. Região com falta de liquidez. Fecha no preço, abre em outro. Péssimo, ainda com sombras. Acaba tentando romper máximo do dia. Foi rompimento falso, voltou. Movimento aqui a gente vê que está respeitando a possível LT. Possível LT em relação aos fundos e podemos considerar em relação aos topos, começando aqui, e aí subindo em forma de canal, pode ser, e a 200 chegando, as médias ainda sem tendência, um cenário bem chato aqui de dólar, e aí finalizou aqui, então no geral também feio. E aí nós tivemos o movimento da quinta-feira agora, abrindo nessa área. Em relação às médias, o ponto que abriu, eu não consigo identificar qual que é a tendência do movimento. Então, segue mais uma situação de mais um dia complexo. A abertura foi nesse ponto. Em relação ao dia anterior, isso aqui pode ser o quê? Movimento para voltar em A e romper fundo? Ou isso aqui é para fazer isso? Simplesmente não sei, porque está no meio do dia anterior. Não sei o que pode acontecer aqui em relação às médias. 9 cruzou VWAP nesse ponto aqui. Movimento que eu acho precoce, pensar em vendas de pullback. Se a gente for ver, tem a questão do LS ativo também. Talvez daria em relação a Renko. Gráfico de candles ainda nada. Movimento rompeu fundo e temos esse candle aqui. Problema, temos LS ativo e o candle teve muita sombra. Mas se a gente for olhar, né, em relação ao dia anterior, é já a região de teste do dia anterior. A possibilidade de renovação de fundo, então, que não era qualquer fundo, né? Era o fundo aqui importante.
Então, seria um fundo interessante aqui que daria oportunidade em relação a só Renko, então. Porque aqui em relação ao gráfico de candles, candle feio, LS ativo e talvez a questão do stop também. Deixa eu ver aqui se for entrar na mínima, né? Desconsiderando o candle feio, daria mais ou menos uns 12 pontos de stop. Primeiro pernada do dia, candle 1 para baixo, 100% já foi testado, então tem que ser 161. Teria até risco retorno. O stop não seria um grande problema, realmente é as regras ali do LS ativo e candle feio. Acabou renovando o fundo, pegando esse ponto de liquidez extremamente importante desses últimos fundos e travou na nossa região de caixote aqui, extremamente importante, que é o fundo do fundo do fundo do macro. Então, esse ponto aqui é muito importante. E aí começou a travar. Temos aqui pullback. Infelizmente, esse pullback nem acionado foi, né? E seria aqui um caso de um candlezinho um pouco estranho. Movimento em região de um fundo extremamente importante. Pensar em falhas aqui antes não teria dado também, porque a gente tem a questão que não foi testada exatamente a média de 9. Então complicou. Óbvio que Renko aqui teria possivelmente trocado de cor. O movimento começou a travar, já perdeu força a 9 e a 20. E aqui, meio-dia, depois de meio-dia, o movimento tende a ficar ruim, né? Começa a fazer um movimento aqui importante, testa fundo, região aqui de liquidez macro. Tivemos o rompimento? Não, ainda não. Ainda não. Então, rompimento por enquanto falso aqui nessa quinta-feira. E aí finalizou em torno justamente desse caixote. Então, testando um ponto extremamente importante lá do diário. Já no dia seguinte, na sexta-feira, a gente já teve uma abertura aqui com a barra, já testando essa média de 80. Primeiro toque dela já reagindo, só que se a gente for ver, as outras médias não estão em tendência. Então, só se for Renko, só que aí sexta-feira tinha um payroll, né? E aí aconteceu o movimento do payroll, que inicialmente teve uma sombra de alta aqui de uns quase 8 pontos e voltou muito forte. Essa queda aqui acabou pegando a liquidez. O movimento foi muito forte para baixo porque teve aqui o rompimento dessa região, liquidez, stops acionados, muito forte. Uma barra, então, desproporcional aqui, 30 pontos. Só que, ultimamente, as notícias não estão gerando tendência. Então, a gente poderia esperar que isso aqui seria um rompimento falso. Notícia, ultimamente, não está gerando tendência. E vem a barra seguinte e confirma isso, anulando tudo. Quase que fez um bull 180. Então, indicando que essa área aqui poderia ser rompimento falso. Não vai ser fácil passar por aqui. As médias continuam ainda sem tendência. 200 chega, gap entre candles, muita sombra, extremamente perigoso, viu? Extremamente perigoso, estava acompanhando praticamente pelo celular, sexta-feira eu estava organizando a decoração aqui em casa por causa da festa, e aí o movimento acaba renovando o topo do dia, só que reparem as barras isoladas longe da média, o LS nem está ativo, que movimento estranho. Acaba voltando com gap entre candles, essa queda, longe da média de novo. Totalmente estranho esse movimento. E no final do dia acaba ainda tentando renovar fundo, renovando o fundo, só que com dificuldade, olha o tanto de barra inútil que teve aqui na região do fundo. E aí fechou o dia. Então o que a gente teve em relação à semana passada? O rompimento desse caixote. Primeiro ponto extremamente importante, que é um caixote, que daqui a pouco eu vou ressaltar sobre ele, que é quase que o rompimento desse triângulo descendente que a gente tem. Então, fundo rompido. E aí nós temos o dia de hoje. O dia de hoje, primeira coisa também para ressaltar é essa média de 200, né? Como que ela vem nesses últimos dias, ó, desde semana passada, respeitando como resistência. E hoje não deixou o preço passar. Aqui, deixa eu passar para cá. Médias, abertura, de novo, sem tendência. Não temos aqui médias em tendência. O movimento do índice reagindo muito forte e nada do dólar reagir forte da mesma magnitude. Travadão, nem acompanhei na hora ali, porque na hora que eu vi que não estava tendo tanta força em relação ao índice, né? O índice caindo muito, o dólar fazendo nada, nem quis acompanhar. O movimento tentou romper 200, rompimento falso, voltou. A gente vê aqui a possibilidade de uma LT, né, subindo em LT, uma área aqui complicada, 200 passando, não conseguiu passar por ela de primeira, e aí voltou, e depois de meio-dia o volume tende a ficar muito fraco. Acabou tentando renovar o fundo, só que não conseguiu e fechou bem na região do fundo, ou seja, mais uma vez o dólar pressionando para baixo o preço.
E aí vem então o primeiro comentário em relação ao macro, dólar pressionando muito o preço para baixo. A gente tinha aqui a possibilidade de uma figura, né? Relembrando algumas coisinhas para trás. Alargamento, e aí jogando a CLT lá para frente, que já é interessante eu já jogar lá para frente, tem aqui. Então, óbvio que tem mais espaço. Outra questão, era um fundo importante, acabou sendo rompido. Só que esse rompimento vem aí uma das coisas que eu falo nas aulas. Não deveria ter saído do topo, rompido direto o fundo sem fazer respiro. Então tem todos os indícios de ser rompimento falso nesse primeiro momento. Sem falar que nós temos sequência de barras negativas, que também não é um fator interessante. Sem falar que se eu for olhar aqui dentro, tem outra figura dentro, uma LT dentro de LT. Aqui, puxando para cá, a gente tem LT dentro de LT. Nós estamos na região da LT, suporte. Mais um fator aqui. Então essa marcação ainda continua relevante, esse caixote aqui desse fundo. Não acho que seja um rompimento verdadeiro. O ponto aqui de 5,60 está extremamente forte. Se a gente for olhar em relação a IFR está até ok, tá? Não está sobrevendido, nada em relação a isso, nem divergente, não tem nada disso. Mas vamos aí para o tempo gráfico maior, semanal, por exemplo. Olha que loucura que está esse movimento, ancorando na 20 bonitinho e caindo aos pouquinhos. IFR não está totalmente divergente, está ok. Tem muito espaço lá para 200, né? Se a gente for olhar o semanal, ainda tem muita coisa para andar aqui, ó. Esse ponto é o ponto mais importante que nós temos. Mas, poxa, isso é o gráfico semanal. A distância daqui para cá, se for olhar agora, 180 não é nada, né? 180 pontos. Mas gráfico semanal. Precisava fazer aqui uma correção melhor. O movimento está caindo de uma forma muito estranha. Ao mesmo tempo, tô vendo uma figura aqui que... Deixa eu ver no semanal. Às vezes, eu vejo ela mais assim, ó, inclinada, que pode acontecer, o oco, né? Mas assim, às vezes já vi algumas, mas não é tão comum quanto a outra quando eu mostrei, né? Então, segue relevante a CLT aqui, desse movimento aqui dentro também, pode ser um oco, quem sabe? Ainda dólar com cara de mais queda a longo prazo. Se for ver, ó, semanal, então com espaço. O mensal ainda tem espaçozinho para 20, ó. Tem espaço ainda. O movimento tá precisando de fazer uma correção bem boa no mensal mesmo. E aí, falando em relação aos 5 minutos, só ressaltando para amanhã, VWAP mensal não vale nem comentar, porque tá muito recente, mas só por curiosidade. VWAP mensal tá lá em cima. Aqui em relação a 5 minutos, nós temos uma outra coisa para deixar marcado para amanhã, tá? Nós temos uma LT lá de cima, uma região de LT, vindo lá de cima. A gente aumenta aqui a linha. Podemos também considerar do ponto de baixo, tá? Podemos considerar daqui, então como se fosse uma região. Não estou querendo uma marcação perfeita, nada disso, só estou querendo relembrar que aqui parece estar caindo em forma de canal. E aí, se a gente for considerar a questão de ondas de Elliott também, ondas de Elliott já acabou todas aqui. 60 minutos, complicado considerar ondas de Elliott no mercado travado, né? Mas se for olhar da pernada forte recente, onda 1, 2, 3, 4, a área da 5, que é um ponto de possível bloqueio também. Mas eu não gosto muito de marcar ondas desse jeito, não. Está com cara de tentar travar nessa região para começar um movimento de alta. Só que a 200 vai ser um fator aqui importante para romper essa região. E aí agora a gente vai para o índice, que o índice tem coisa bacana para comentar. Falando da semana passada, só ressaltando na segunda-feira, olha que engraçado, o índice também está caindo em canal. Não tem lógica uma coisa dessa, os dois estão fazendo o mesmo movimento, só que inclinação diferente. Mas os bandidos estão fazendo o mesmo movimento, inclusive os dois caíram juntos hoje. Totalmente estranho isso, muito estranho. Mas aqui, semana passada, segunda-feira, a gente teve um movimento, segunda eu já comentei, né, semana passada, né? Mas só aproximando aqui, a gente teve então um movimento muito forte de abertura que foi lá em cima buscar justamente a LT. E aí nesse dia eu fiquei indignada na segunda-feira passada, porque eu vi a troca de cor, fui olhar o dólar para ver como é que estava, para ver se tinha alguma correlação. Na hora que eu voltei já tinha passado o momento da operação.
Aí na semana passada eu comentei que aí depois desse movimento de queda eu falei, pode dar agora pro back de DZ. O que aconteceu? Deu pro back, que eu tava fazendo telefone, tava no telefone chamado importante, perdi. Depois aqui nesse ponto, deu também. Aqui eu já achei que tava esticado demais e não quis entrar. Teria pago o movimento. E aqui depois eu cheguei a fazer a operação. Cheguei a fazer a operação que pegou o primeiro parcial, depois pegou a proteção. O movimento começou a trollar depois, inclusive, ó. Travado nesse ponto. Então o movimento do dia acabou sendo esse aqui. Só. Porque depois, travadão. Cheguei a fazer até uma venda aqui também. Fiz uma venda de pullback lateral. O movimento pegou parcial, depois pegou a proteção. E aí não fiz mais nada. Deveria ter andado, tinha tudo para ser bonito, né? Romper esse fundo e andar, mas não andou. E aí foi bem lento o movimento, caindo em forma de canal e depois rompeu esse canal de forma lateral. Finalizou o dia da segunda aqui, próximo da LT de baixo. Então, uma área de suporte para fazer talvez o preço subir. Aí vem terça. Terça, horrível, horrível. Esses primeiros minutos aqui do dia. Rompe a máxima. Aqui nessa região eu cheguei a ver gatilho, hein? Cheguei a ver região de primeiro toque da 200 depois de algumas horas, né? O movimento tentou reagir, faz pullback. Pullback aqui a gente tem tudo para talvez indicar um movimento de alta. E um tipo de gatilho extremamente arriscado da falha em relação à média 9. Aqui uma operação possível de venda que tinha risco retorno para 20, que não formou um topo duplo. Acabou ancorando e fazendo um pullback de alta. Eu vou comprar, vou inverter a mão aqui e vou comprar agora nesse 25. 25 tá na 200, e aí para compra fica mais complicado. O preço teve dificuldade de andar, aí já morreu depois de meio-dia. O movimento travou, subiu, mas em forma de escadinha. Bem ruim. E finalizou o dia nessa terça próximo da LT superior, que em tese é um ponto para jogar o preço para baixo. Em tese. O que aconteceu na quarta-feira? Abertura já forte, passando por cima. Em relação a essa região aqui, deixa eu passar para cá. Espera aí. Em relação a essa região, o movimento ficou bem travado, ó. Travado, tentava renovar a máxima, não ia. Voltou para LT e aí quando a gente praticamente não estava nem querendo acompanhar mais o movimento, o bicho começou a andar. E começou a andar forte. Cheguei até ver, tá? Ver lá no renco. Pullback nessa região aqui, ó, venda de 10R. Não fiz, porque já era quase meio-dia. Quis ficar de fora disso aqui. O movimento acabou indo, chegou na 200, então essa LT foi rompida de forma falsa. E começou aí depois de forma de deriva. Que canal estranho, né? Canal estranho. Depois travou e ficou lateral em torno das médias. Então, rompimento falso do canal. Quinta-feira, situação complicada. Abertura aqui em ponto de média sem tendência. Um movimento parecendo inicialmente que poderia ser um alargamento. Poderia. O movimento acabou aqui rompendo o fundo. Tá, rompeu o fundo. A gente pode pensar aqui em possibilidade de pullback? Podemos, gráfico de candles. Teve? Não teve. E aí voltou. Então, travou novamente nas médias. Como que eu posso fazer alguma coisa aqui, ó? Como? E o bandido andou na parte da tarde. Aí, acho que até o Carlos comentou, né? O índice é uma mãe mesmo. Anda na parte da tarde. Aí o movimento aqui andou forte. Tivemos um pullback bem agressivo em relação a essa região, só que diferente de hoje, que o pullback é muito parecido com foi na média 20, na quinta não deu gatilho. E aí travou justamente nessa área aqui. Já na sexta-feira, o movimento abriu. É gap dinâmico? Podemos considerar, só que o gap dinâmico aqui a gente tem que pensar para compra, não é para venda, né? Então, o candle já foi vendedor, já estraga o cenário aqui. Voltou bem agressivo em relação às médias que estavam começando a criar força de novo. Então, em relação ao gráfico de candles, nada ainda. Sexta tem payroll também. Então, aqui foi o movimento payroll. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Na terça-feira, que foi aqui atrás, ó. Por que o movimento foi louco? Porque a gente teve esse gap entre o primeiro e o segundo candle. Aconteceu uma diferença de 48 minutos entre um e outro, por causa daquela trava que teve em relação a B3. Então, já foi uma abertura bem
perigosa, né? Já tudo avisando para tomar muito cuidado naquela terça-feira. O dólar não travou, mas o índice sim, 48 minutos, eu nunca vi isso. Voltando para cá, a gente teve esse movimento aqui então da abertura, não vi nada, sexta-feira não estava acompanhando também. Eu acho que teria trollado muito, tá? Se a gente for ver os últimos dias de payroll, tem sido assim, trollagem pura. Renovava topo, rompeu, assim, rompimento falso. E aí voltava depois, trollava de novo, tem a média de 200 aqui em cima, não conseguia ir. E aí depois, próximo de meio-dia, o bicho começou a andar, rompendo fundo, só que detalhe, tomar cuidado com o canal, ainda está caindo aos pouquinhos em forma de canal. Rompeu fundo, só que se for pensar pro back agressivo. E ainda bem que a gente não entra direto nesses backs aqui, né? Teria estopado. Voltou. As médias começaram a ficar sem tendência aqui já. Isso tudo gráfico de candles. Renko outra coisa. Movimento finalizou aqui. Próximo da média 200. Canal. A gente tem SLT lá de cima que não foi rompido ainda. Aqui foi rompimento falso. Então fechou sexta muito próximo dessa região do canal. E aí, vindo aqui hoje, né? Primeiro candle já foi forte. Tentou buscar a região aqui que não foi bem a LT. Eu vi algumas pessoas comentando de LT, mas eu acho que deve ter marcado talvez em relação à sexta, a quinta, sexta e hoje só, porque se for marcar em relação a para trás, né? Para trás tem uma LT muito maior que não tinha sido nem testada, essa azul, essa região da azul, lá dos 60 minutos, que fica mais fácil de ver, porque aqui foi rompimento falso. Então não tinha sido testada em relação ao dia de hoje aqui. Então, essa LT aqui, sinceramente, eu não vi ela na hora aqui. Tava mais vendo a questão da atuação da média 200 mesmo. Mas, enfim, reagiu muito forte a abertura. Tinha a questão do anúncio do Haddad ontem, né? Domingo à noite. E aí o mercado já não gostou, já caiu forte. Em relação a essa queda, só se for renko, só se a pessoa entrou pelo renko, porque gráfico de candles, não. E aí foi pancada. Caiu, inclusive, sem dar pullbacks bons aqui de 10 R depois, tá? E aí caiu reto, não chegou na LT de baixo, faz um pullback. Essa região aqui ficou assim, ai, que medinho de caçar contra a tendência, de um movimento que ainda tá com efeito da notícia, do discurso, das alterações em relação a taxas, né, tributação, etc. Que medinho, mas fez um belo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era a região aqui, e que eu posso marcar de confluência? Aí que tá. Tinha 1% de baixa. Ok, que mais? Primeira pernada não é, porque só foi primeiro candle. Então a gente pode considerar, sei lá, movimento esse retorno em A. Se eu marcar daqui pra cá, 100% tá lá embaixo ainda. Então, assim, eu não tinha muitas confluências. Então era um possível fundo perigoso. Eu preferia, nesse caso, procurar aqui por movimentos de tendência. E aí faz um pullback muito agressivo, ó, quase uns 850 pontos. Não vou vender já de uma vez. Nessa região aqui a gente fica na dúvida, né? Será que vai voltar a cair? Será que aqui é o início de um pivô de alta? O que pode acontecer? O movimento voltou justamente a preencher o favelo gap. E preencheu, fez pullback, começou os critérios aqui que a gente tem do pullback agressivo. Começa o critério 1, já teve o pullback agressivo. Começa o critério 2, começou a indicar critério 3, extremamente importante esse critério 3, já ter testado o fundo aqui. Ou seja, é a reação do fundo. E aí vem esse candle, a gente já começa a ver a possibilidade até de 2 minutos antecipado. Então nós temos possibilidade de gatilho de gráfico de candles. Antecipado no 2 minutos, um BR 180. Temos a troca de cor aqui que foi junto. E depois ainda o candle 20 fechou como gatilho também. 3 possibilidades nessa região. Foi onde eu fiz a primeira operação hoje. Movimento caiu, é que a gente poderia juntar confluências justamente onde está passando esse LT. Aquela projeção que eu marquei em relação a esse aqui, que vai bater o 100%. Temos aqui nível de variação chegando em 1,5 aqui embaixo, depois. Temos um movimento aqui recente, é bem interessante a gente marcar esse mini espelhamento aqui, ó. Porque no 2 minutos dá pra ver que foi um pullback sim. 2 aqui. Então, marcado esse topo com esse fundo, joga para baixo, a gente vai ter confluências aqui já, ó. Ponto importante, depois tem ponto importante nesse 100%, tinha lá embaixo também. E o movimento cravou exatamente aqui, que foi onde eu fiz minha última parcial, e já protegi acima desse 24, porque estava extremamente esticado, chegou em Keltner.
Nem parece, o movimento foi bala, de uma vez 900 pontos. O movimento aqui já começou a indicar, então, exaustão, fair value gap, área aqui de confluência importante. Já estava numa variação importante. Aí pegou minha proteção, não fiz mais nada. Movimento fast pullback. Eu vou vender aqui? Não, longe da 20. Longe da 20, candle feio. Eu vou vender aqui agora. Longe da 20 na cara de Keltner, não. E aí nós começamos a ter critérios aqui de falha da 9, que eu até estava vendo, mas preferi não fazer a operação, porque a primeira que eu fiz já foi muito boa. Essa daqui foi muito bonita, tá? 5 minutos, 2 minutos e Renko. Nos 3 cenários. Olha o 2 minutos, 78. Olha o 5, 32. E o Renko também trocou de cor nessa região. O movimento teria todos risco retorno para 20, parcial obrigatório. Depois não deu outro aqui de gráfico de candle, só teria dado de pullback de 10R. O movimento foi subindo aos poucos e não acompanhei mais. E aí travou bastante nessa área aqui. Chegou a renovar. Rompeu esse topo importante, mas achei até que fosse voltar tudo, né? Mas não conseguiu. Ainda respeitando esse canal. Então, tanto dólar quanto índice estão em canal, o que vai ainda surtir efeitos para amanhã. Então, já começando aqui, em relação ao Ibov, a gente vai lá para tempo gráfico mensal para relembrar alguma coisinha importante. Mensal, 3 meses na verdade de alta. Não é comum isso. E a última vez que aconteceu, tivemos correção. Então, está começando esse mês de junho ser de correção. Nós temos aqui a questão da LT, SLT passando. Extremamente importante aqui. Temos em relação a tempo gráfico mensal, um pouco longe da média 20, mas não tão assim para ser relevante. E aí a gente diminui o tempo gráfico e começa alguns fatores. Aqui estava sobrecomprado, então está corrigindo. A correção ainda tem espaço para média 20. Tem fair value gap aberto no semanal. Fair value gap aqui que precisa corrigir. Está caindo de uma forma muito lenta, tá? Inclusive nós tivemos aqui um canal. Esse canal acabou sendo rompimento falso. Então, por enquanto, rompimento falso dessa região. Tudo indicando aqui um movimento para corrigir mais. Várias semanas consecutivas de alta. Então, por enquanto, cenário para correção, para queda. Aqui, se a gente for diminuir mais o tempo gráfico, o diário, aí o diário teve um movimento bem interessante aqui essa semana. Confirmação desse topo duplo. Hoje houve aqui o rompimento, só que aí vem um grande problema. Rompeu e já teve barra de negação. Fechou dentro desse fundo. Aqui já começando a indicar que isso aqui é rompimento falso, tá? Pode acabar voltando para cima e começar um cenário bem complexo nessa região. Não gostei como que houve o rompimento. Esse tipo de barra com sombra aqui é péssimo, 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 péssimo. E também tem a questão de onda de Elliott, não, teoria de Down. E esse fundo aqui é um fundo importante que quebra esse movimento de alta e a região é extremamente forte, então não deixou o preço passar. Houve preenchimento total do fair value gap também, ó. Então o ponto do fair value gap foi exatamente preenchido. E aqui, se for olhar por esse movimento recente, tá com cara aí de fazer uma correção de alta. Por causa desse movimento que tá muito estranho, muito, muito estranho mesmo. IFR tá ok no diário, e aí a gente vai agora pro futuro. O futuro é que a gente tem algumas coisinhas diferentes. Primeiro, em relação ao diário, também uma cara de topo duplo, só que rompeu e também fechou dentro. Cara de rompimento falso. E já testou esse fundo aqui de teoria de Down, que não testou no Ibov, então temos divergências aqui. Então, um ponto extremamente importante. Eu tinha esse caixote aqui porque era a nossa área de máxima histórica para trás, né? Vamos mudar algumas coisinhas aqui. Em relação a 60 minutos, a gente tem justamente a LT, né? Que dá pra ver que tem uma LT aqui de baixo. E aí a gente vem pra cá para esse gráfico. Então, LT continua aqui, nessa região, junto com a LT de baixo. Esse fundo aqui, também vou deixar esse fundo marcado. Acabou respeitando certinho, ó, troca de polaridade extremamente importante desde aqui de trás. E lá em cima por causa da máxima histórica, que não tem chance de testar agora de uma vez. Falando da questão do VWAP, o VWAP do mês passado tranquilo, estava bem próximo do preço. Em relação a esse mês está aqui em cima, mas sem problemas em relação a isso aqui.
Então, para amanhã, os dois estão em canal. E aí que é complicado. Qual deles que vai romper? Para cima ou para baixo? Porque os dois estão fechando muito na mesma região, praticamente. Tá muito complexo isso aqui. Só um comentário em relação a algumas ações. Falando da Vale, que eu não gosto muito de olhar, mas só falando. Gráfico semanal. Extremamente travado em torno dessa região desde lá da época da pandemia. Sem, assim, expectativa nenhuma de rompimento, diário também. Tem um fundo aqui. Não gosto de olhar o gráfico da Vale. O da Petro é interessante. Estava, né? Agora fica triste, porque nós tínhamos aqui uma possível LT de deriva. Essa deriva foi rompida e tá com cara aqui de fazer pullback para cair mais. Inclusive hoje renovou esse fundo. Que tristeza. A Petro tá uma tristeza esse movimento. Só que aí vem uma tensão, tá começando a quase ficar sobrevendido, tá um pouco longe da média 20. Tem Fair Value Gap aqui aberto, ó, Fair Value Gap aberto. Será que vai começar a indicar aqui um rompimento falso e vai voltar? Será? Então, uma ação para acompanhar que tá mais interessante do que a Vale. E aí o IFNC, que é praticamente o espelho do movimento do Ibov, né? Aqui todas essas barras vendedoras foram dentro dessa. Está saindo dessa região de sobrecompra, mas ainda está esticado, ó, tem Fair Value Gap, tem muito espaço para corrigir ainda. Mas eu achei muito interessante porque exatamente o fundo dessa barra foi o suporte de hoje. O IFNC ainda segue sendo a cópia do Ibov, se bem dito. Uma coisa que também eu fiquei assim, achando estranho, os DIs caíram, quer dizer, o dólar caiu nesses últimos dias, só que os DIs nem movimentou, ficou travado em torno de 200. Estranho esse movimento dos DIs, tá? Nessa região. Igual eu comentei na semana passada, tem um bom tempo que a gente não vê uma região de trava tão forte nos DIs. E aí uma coisa interessante também de comentar, que para esse mês de junho, relembrando que o Vlad comentou no estudo dele, a gente tende a ter os primeiros dias de alta para depois, por volta do dia 9/6, que exatamente é hoje, né? Começar um movimento de queda. Então, por enquanto, está respeitando. Só que, se a gente for olhar, aqui, ó, tende a ter o primeiro topo, né? Parece que a gente não vai ter o segundo topo. Ou seja, a gente já teve um movimento de alta aqui e já começou aqui a indicar a correção, que talvez tende até ir mais ou menos, ó, o fundo do mês, tende até mais ou menos 24/6. Então, tende a ser um mês mais negativo. Talvez esse movimento dos últimos dias não consiga ser uma alta tão boa. Então, é um mês, infelizmente, com cara mais de negativo. Uma outra coisa também que cheguei a ver aqui, de hoje, né? Eu acho muito engraçado como que os noticiários são. Hoje a gente teve aí o evento, né, em relação ao anúncio de ontem do Haddad em relação ao IOF, e etc, que eu vou adentrar mais e falar sobre isso. Só que, poxa, o dólar e o índice caíram hoje, né? Caíram hoje. E aí os noticiários estão culpando a queda do índice por causa da fala do Haddad. Mas em relação à queda do dólar, ninguém está sabendo explicar por quê. Não pode colocar o mesmo motivo. O dólar caiu por causa da fala do Haddad. Não faz sentido. A notícia ela tem que ser sensacionalista, né? Então, a fala do Haddad só prejudicou o índice. Em relação à queda do dólar, não. Aí coloca, dólar cai a 5,56, menor valor desde outubro. E aí, simplesmente não falam com tantos detalhes. Mas se a gente for buscar aqui noticiários, a manchete principal é em relação ao Ibovespa. Tem a quarta queda seguida com questão fiscal no Brasil e tarifas em foco. E aí, em relação à questão do dólar cai, então, menor valor desde outubro, entre queda externa, falando que o motivo é externo, aí a última palavra, e fiscal. Então, assim, não pode, né? Não pode falar que caiu por causa do mesmo motivo. Porque seria melhor para esses sites aqui o dólar subir hoje, só que o dólar não subiu. Aí fica difícil de criar um motivo, né? Mas enfim, para quem não está sabendo, em relação a essa noite, domingo para segunda, teve anúncio em relação a Haddad ali, que ainda não foi definido, são propostas. Como sempre, joga para o mercado reagir, aí se o mercado não gostar, volta atrás, blá, 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 blá. A gente teve uma das coisas aqui em relação a, principalmente focado na questão de investimentos, tá? Alguns investimentos que eram isentos de imposto de renda irão
o projeto é passar a ter tributação, né? Um deles aí, os mais famosos é LCI, LCA, mas não são só eles, tá? Aqui poderão, né, a ser atingidos letras hipotecárias, CRI, o LCI, CDA, esses outros aqui, o CRA, LCA, CPR, pode também os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, né? Os FIAGROS também. Tem LCD, um tanto de coisa aqui que pode ser atingido com essa questão de deixar de ser isento de imposto de renda e passar a ser 5% a partir do ano que vem. Em relação a isso aqui, até é interessante comentar que eu estava falando na aula hoje, que, poxa, como é que vai ser a aplicação disso? Porque na lei, na questão de tributos, tem um prazo, né, para começar a ser executado. Não pode ser assim de uma vez muitas coisas. Mesmo que tenha um prazo, vamos supor de 120 dias. Como que vai ser para quem já está com algum investimento ali em LCI e LCA que é isento atualmente de imposto de renda? Como que vai ser? A pessoa vai passar a ter que arcar com imposto de renda? Vai ter o desconto disso? Como que vai ser? Isso é muito estranho, porque quantas pessoas estão há anos aí com algum investimento e vai ser afetado com isso? Aí, inclusive, achei um artigo falando justamente desse risco da questão judicial. Porque a questão que eles estão querendo mudar pode abrir brecha para o governo querer afetar até os títulos que já foram emitidos. E aquelas pessoas também que já tiveram ali, como é que fala? Já estão com esse investimento há algum tempo e irão continuar nesses próximos anos. Até essas pessoas podem ser atingidas. E isso vai acabar abrindo brecha aí para a questão judicial. E entrar com processo contra essa atitude do governo, porque isso é praticamente um direito adquirido. Então, o impacto seria não só no jurídico, mas também no equilíbrio e na confiança do mercado financeiro. Porque, poxa, se ficar mudando da hora a regra, como que eu vou saber exatamente quanto de lucro que eu vou ter no investimento, se a qualquer momento o governo pode aumentar o imposto? Então, o risco de judicialização é tremendo em relação a isso. Imagina, o investidor ele vai poder alegar no processo que o direito adquirido, a isenção, deve ser preservado. E eu concordo com isso. O direito adquirido, a isenção, deve ser preservado. E não pode ser retroativo a essas pessoas. Deve ser aplicado nas novas emissões de LCI, LCA e os outros, mas não afetar essas pessoas. Isso aqui é apenas uma coisa em questão de judicialização, tá? Uma outra questão de exemplo, se isso for para frente, uma situação de um investimento em, deixa eu ver aqui, em LCI ou LCA, você coloca, por exemplo, 10 mil, né? No caso hoje, que é isento, vamos supor, em caso de um ano, teria ali um retorno de 1.245, com 5% teria o desconto, então, de 5%, que ia passar a cair um pouco aqui do valor. Agora, imagina isso em grandes proporções, né? Complicada a situação. Outra coisa aqui em relação a macro, falando lá fora, movimento do S&P. Olha o que o S&P está querendo fazer. Quase testando máxima histórica. Que loucura esse movimento que está fazendo lá fora. Muito próximo da máxima histórica, o mercado americano. Dow Jones não está próximo. Aí já começam as divergências. Dow Jones não está. S&P está. E o Nasdaq? O Nasdaq está. Então vem mais aquela questão que a gente teve ano passado. Novamente, o mercado americano está sendo puxado nesses últimos dias pelo setor de tecnologia. Porque se a gente for olhar o Dow Jones, que é muito forte, que não é só tecnologia, não está próximo da máxima. Então são as magníficas ali, as 7 praticamente, que devem estar empurrando bastante Nasdaq. Tanto é que eu vi que a Nvidia, olha o que a Nvidia está fazendo, chegando próximo do seu topo histórico novamente. Então é tecnologia, não são os outros setores. Falando aqui a respeito do dólar lá fora, segue em patamar de queda, tá chegando inclusive próximo de fundo com cara de rompimento, cair mais o dólar. Dólar diante das principais outras moedas do mundo está desvalorizado. O nosso EWZ, importante considerar, o movimento aqui está num ponto de uma resistência, uma LT, com
dificuldade de passar. Se eu for considerar também, nós temos aqui um movimento recente, ó. Como se fosse isso aqui, um canal. Então, com dificuldade de passar, se essa área de resistência respeitar, tende a buscar a parte de baixo. E é muito engraçado isso, porque esses eventos que a gente está vendo em relação aos impostos, tarifas, não sei o que, essas coisas, tudo aqui em relação ao Brasil, tributação, isso, aquilo, como que pode, né, acontecer exatamente em movimentos que tá esticado? Tipo assim, quando estava subindo aqui, ninguém tava falando disso, né? Aí na hora que começou a fazer possível topo, parece que chega a hora, né? Tem que criar algum motivo para o movimento começar a cair agora. Aí começa a cair, aí os noticiários tudo justifica os motivos. E se não tivesse esse motivo de tributação? Qual que seria a razão desse movimento de queda? Porque graficamente está precisando de movimento de queda. O gráfico sempre vai descontar esses movimentos, sempre vai antecipar, sempre. E aí vem outra questão aqui, mostrando, deixa eu ver, o que é mais interessante? Juros americanos em relação, por exemplo, 10, 30 anos aí rompendo, chegou esses últimos dias a romper o patamar aí extremamente importante que não rompia desde 2023, né? Então está estressado o juro nos Estados Unidos, a situação lá está complicada ainda. Fora isso, desses aqui, tudo bem. E aí comentando coisas, cenários lá fora, petróleo. Até interessante comentar aqui, petróleo que afeta que afeta o nosso consumo final, preço, né, do consumo final. Tá com cara de um ombro, cabeça ombro invertido para voltar para acima de $70, o que acaba afetando o preço do barril, que afeta no preço final para o consumidor se a Petro, né, passar esse preço para frente, tá? Então a gente pode esperar, infelizmente, talvez um movimento de alta olhando pelo gráfico. Outra coisa aqui deixa eu ver o que mais. Isso aqui. Eu achei bem interessante isso que o Igor comentou sobre poucas pessoas, né, poucas análises em relação ao PIB do Brasil. Poucas pessoas estão falando sobre o aumento das importações. Aqui no Brasil está aumentando muito o nível de importação, tá? Mais do que as exportações. Quando a gente tem uma importação muito aquecida e exporta menos, isso é um sinal de que a economia está sobreaquecida. A gente está conseguindo importar, a gente está querendo importar, a economia está sobreaquecida. Isso é um fator extremamente preocupante porque pode afetar a questão da inflação, pode afetar a questão dos juros, que pode demorar para começar a cair. Triste isso aqui, tá? Outra questão que a gente tem aqui, em relação ao gráfico do dólar, isso do gráfico do dólar desde 96, tá? Dentro de, assim, todas as linhas aqui são um movimento ao longo do ano. A mais destacada, que é de 2025, mostra que a gente, em relação ao dólar, tá? DXY, o dólar americano está a caminho de seu pior desempenho em 3 décadas. Vocês têm noção que quando a gente passa por momentos assim, nossa, isso não acontece há tantos anos, 20, 30 anos, a gente está passando por um momento extremamente importante. Que talvez daqui uns 15, 20, 30 anos novamente vai ver isso de novo. Então, estamos passando por um evento importante, nós estamos no pior início de desempenho do dólar, assim, dos últimos 30 anos. O que isso pode dizer a longo prazo? O que está desencadeando, assim, para os próximos meses, né? A gente for olhar as grandes crises, o que acontece? Alguns sinais parece que já estão alertando. A gente tem aqui outra coisa também, em relação à semana passada, não sei se vocês acompanharam um pouco da cachorrada ali que teve entre o Trump e eu ia falar Trump e Biden, Biden, coitado. Trump e no seu best friend forever, o Musk. E aí a cachorrada dos dois, a coisa foi bem assim, tensa. Mas aqui em relação ao mercado brasileiro, um pouco afetou. O que ficou bem engraçado foi a gente, para quem tem a rede social e acompanha ali, ficar assistindo de camarote briga entre o maior político da atualidade e um dos mais ricos também da atualidade, né? A briga dos dois. Fora isso, aqui a gente tem a questão. Semana passada a gente teve a prévia do payroll, né, que é o ADP, e veio muito abaixo. Estavam esperando aí 114 mil e veio 37 mil. Então veio o valor muito abaixo do esperado.
Então, no dia anterior foi o Joyce, né? O Joyce implicou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continuava sólido, Joyce. Só que o ADP no dia seguinte veio muito fraco. Então, está tendo muita divergência de dados, e isso é um dos motivos que o Fed não está baixando mais os juros lá, porque está esperando mais confirmação. Mais confirmação, não só porque veio uma notícia isolada. Outra questão triste também, algumas casas já estão começando a esperar que o Banco Central nosso vai acabar aumentando taxa Selic de novo. De novo. Esperando até 15% na reunião de junho, agora inclusive. Será? Então, o aumento de 0,25 na próxima reunião segue ganhando força. Então, já estão aqui esperando o aumento de 0,25, 44% de expectativa nesse dia 4 de junho. Enquanto que 54% estavam esperando manter os juros. Outra coisa também que a gente teve aqui, a questão... essa imagem aqui é do dólar nosso. Essa pessoa, pelo menos aqui no dia 4 de junho, estava vendo a possibilidade de baixa, com alvos aqui justamente nesse ponto que eu comentei, que tem uma distância de 180 pontos, só que a figura está um pouco estranha, né? Então parece um oco, parece um afunilamento, tá estranho, mas tem muita gente vendo que aqui realmente é um ponto para o dólar buscar. Outra coisa bacana de comentar é que em relação ao ciclo de commodities, a gente está vendo um movimento muito forte de ouro, prata, cobre, tá? Juntando aí, a gente tem o índice dos metais, aí subindo, rompendo uma LT importante, fazendo um movimento muito forte. Tivemos aqui a questão... Tivemos também JP Morgan recomendando exposição a emergentes, começando a recomendar exposição em emergentes. Tivemos aqui também a questão... os governos, como que vários países aí estão viciados na questão de estímulo fiscal. A oferta excessiva de títulos da dívida está puxando juros longos para cima. Isso aqui é questão de expectativa de juros em 30 anos em algumas economias. Nós temos aí Londres, a região ali da Inglaterra, temos ali Estados Unidos subindo muito 30 anos, França, Japão. A situação não está bonita para países de primeiro mundo, não, e a coisa vai ser um efeito cascata. Também tivemos aqui, por causa da questão do IOF, que afetou muito os planos de previdência privada, os planos de VGBL caiu 80% captação após o IOF anunciado, e o mercado acabou ficando paralisado. Então, até a previdência privada foi muito afetada com esse anúncio do IOF, tá? Tivemos aqui também a questão, aqui, deixa eu ver o que mais, hoje eu comentei isso a respeito do anúncio do Haddad, uma tristeza. Tivemos a questão do índice dos países emergentes, tá? Nós tivemos aí o rompimento de uma máxima de 52 semanas. Então, os índices emergentes estão subindo, fazendo um rompimento extremamente importante, e isso acompanha o que o Ibov está fazendo esses últimos meses, né? Também tivemos a questão... Aqui, se for olhar a imagem lá fora, S&P e Nasdaq, será que estão com cara de fazer topo duplo? Topo duplo? Pode ser a indicação de um topo duplo, tá? Porque os juros americanos estão subindo muito e é muito estranho a renda variável estar subindo junto, tá? Com os juros americanos lá fora subindo. Fora isso, notícias de semana, temos aqui terça-feira amanhã, IPCA. Não é de movimentar, mas de qualquer forma é só tomar cuidado ali com a abertura. Pode ter uma reação um pouco fora do normal. Fora isso, não tem mais nada. Quarta-feira, IPC. Isso aqui pode ser importante, mas importante entre aspas, porque já tem um bom tempo que eu não vejo notícia gerando tendência, gerando assim um movimento muito volátil, muito, muito volátil. Payroll semana passada não foi volátil na hora, tá? Aquela barra ali foi depois, porque na hora não foi. Fora isso, quinta-feira desceu IPP. IPP e seguro-desemprego. Eu acho IPC muito mais importante. E sexta, não deve ter nada. Deixa eu carregar. E em relação à sexta-feira, Brasil, atualizar de novo. Aqui a gente tem nada nos Estados Unidos sexta-feira. Então, quarta IPC e quinta IPP, que não é de movimentar.
Semana bem tranquila. Agora não sei se alguma coisa é fora do programado, né? Algum anúncio aqui em relação ao governo local e alguma treta em relação às tarifas lá nos Estados Unidos, né? Porque a qualquer momento o Trump pode fazer alguma coisa, anunciar alguma coisa, voltar atrás, aumentar a tarifa de novo. 6 meses praticamente de governo e vai e volta toda hora. Insuportável isso.